Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida irmã, você que está nos assistindo aí do conforto do seu lar. Espero que esteja tudo bem com você. Nós estamos aqui novamente, com a graça de Deus, pela graça de Deus, para mais uma conversa, né? Esse nosso podcast aqui, dessa vez sobre o tema número 9 da lição. Um tema que é bem moderno, digamos assim. Embora a Bíblia fale muito sobre ele, é muito atual. A gente vai estar aqui conversando um pouquinho sobre isso. Graças a Deus, eu não estou aqui sozinho, não é um monólogo. Eu estou aqui acompanhado por duas pessoas que eu gosto demais. Glória, tudo bem, Glória? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Tem É um prazer estar aqui. Alguém que você quer mandar um abraço, Glória? Mandar um joinha, tá tudo tranquilo? A gente mandar um abraço para a família, né, para os amigos, né, e para aqueles que vão nos assistir, né? Que Deus abençoe a todos. Amém. E também, que esteve aqui conosco semana passada, professor Ferrarese, a quem eu tenho o prazer de chamar de pai. Seja bem-vindo de novo, papai. Como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo bem. E desejamos que todos os que nos assistem nesse momento possam ser abençoados com o estudo que acontecerá aqui, né? Amém. Amém. Então, neste estudo nós estaremos falando basicamente sobre duas coisinhas que são a cobiça e a avareza. Mas para que a gente possa fazer isso, você já sabe, é necessário que o Espírito Santo esteja conosco, que nos ilumine, abra nossas mentes e tire qualquer traço de orgulho. Então, vamos pedir a presença dele nesse momento. Como você está aqui pela segunda vez, semana passada eu tinha pedido para que a Sônia fizesse a oração inicial. Você pode iniciar para a gente, então, dessa vez, com a oração? Vamos orar. Grandioso Deus, nosso Criador, ao abrirmos a Tua Palavra, pedimos a direção do Santo Espírito para que nós possamos compreendê-la e que tudo que venha a ser dito aqui o seja de acordo com a Tua vontade. Que os Teus anjos estejam conosco aqui no estúdio, com as pessoas que nos assistem neste momento. Que tudo aquilo que venha a ser aprendido nos transforme para sermos pessoas melhores aos Teus olhos. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O nosso verso dessa semana, pra gente bem interessante, está lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 15. Você que está com a sua Bíblia aí, eu vou acompanhar aqui pela lição, tá? Então a versão pode ser que seja um pouquinho diferente, mas o contexto será o mesmo. E diz o seguinte, ó: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Mas, Glória, semana passada, a lição, e a gente aqui, falou muito sobre trabalho. A gente falou que a vida é uma colheita, que eu tenho que plantar as coisas quando eu sou jovem, para eu poder colher quando eu for velho. Só que aí, Glória, eu abro isso aqui, ó. Aí eu vou lá no meu Instagram, eu vou lá no meu Facebook, eu vou lá no meu WhatsApp e tá cheio de gente ganhando dinheiro, tirando foto com o carrão, mostrando a mansão. E aí, como é que a gente não fica cobiçoso assim? Como é que a gente olha para essas coisas e fala, não, eu vou trabalhar? Como é que a gente faz então? Então, a gente começa a pensar, como é que eles conseguiram? Né? Qual foi a fonte que concedeu isso a eles? Eu também quero essa fonte. Então, hoje, como em todos os tempos, só que hoje, como você mostrou, né, o celular, as pessoas mostram uma vida de aparência, que às vezes nem é o que ela realmente é. Na maioria das vezes não é. Né? Mas a gente sempre quer aquilo que a pessoa tem, isso é uma cobiça. Então, a gente cobiça aquilo que a gente acha que é a felicidade. Eu tenho que ter para ser feliz. Hoje a gente vai assim, você vai na Magazine, não sei se pode falar, né? Você vai numa loja, aí lá tem um slogan.
Para você ser feliz, você tem que adquirir isso aqui. Você tem que trocar, porque o desse ano aqui não serve mais. Então, a mídia, ela tem um trabalho muito assim por trás, né, na nossa mente, para que a gente queira mais. E não importa o que você vai fazer para ter mais. Né? Então, hoje, você pode enganar as pessoas, porque você vai ser feliz. Né? Então, hoje é o slogan que se coloca. Sim. Né? Mas, papai, o mundo fica o tempo inteiro dizendo pra mim, as propagandas, como a Glória falou, o anúncio que toca antes do vídeo, dizendo que eu tenho que ser ambicioso, eu tenho que correr atrás dos meus sonhos. E aí? Nós falamos na semana passada que existem diferenças entre os conceitos de sucesso nas diversas culturas. Nas chamadas culturas capitalistas ocidentais, que já nem são ocidentais mais, porque o Japão, a Coreia, a China também se tornaram capitalistas, né? Essas culturas capitalistas que existem ao longo do mundo. O que faz a cultura, o sistema da cultura se manter é a circulação de dinheiro, é a circulação de capital. E para que haja circulação de capital, você tem que ter consumo. E para que você tenha consumo, como o ser humano de verdade, ele precisa de muito pouca coisa para viver e ser feliz, você precisa criar falsos desejos. Você precisa criar nas pessoas anseios, desejos, gostos, que não são, às vezes, nem naturais a essas pessoas. Então, há um sistema todo que a gente costuma englobar chamando de mídia, mas não é só mídia. Há todo um sistema que trabalha bombardeando você dia e noite para criar em você esses desejos, essas falsas necessidades, para que você se torne um consumidor. Porque se você se tornar um consumidor, você vai gerar capital, e se você gerar capital, o sistema gira. E tem gente ficando cada vez mais rico, porque o sistema está girando, e gente ficando cada vez mais pobre. Mais pobre e endividado. Endividado, porque não para de consumir. Hoje, a questão da dívida, do cartão de crédito, porque até a criança, Celso, acha assim, é só o meu dinheiro é o cartão. Mãe, compra isso para mim. Eu não tenho dinheiro. Não, mas a senhora tem o cartão, mãe. Né? Então, a gente tem hoje o dado, né, de que no Brasil haveria por volta de 70 milhões de pessoas com nome sujo. Com certeza. Nome sujo. São Sexto muitos. da população. 70 milhões. Se você levar em consideração que desses 70 milhões, dos 210 milhões, 70 milhões são praticamente a população economicamente ativa, o resto são crianças e tal, adolescentes, você vai ver que a maioria das pessoas economicamente ativas está endividada. E com nome sujo. Quer dizer, não é só você estar endividado, você está com problemas para pagar. Porque se você está com nome sujo, você não consegue empréstimo, você não consegue mexer com essas coisas, nada. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que essas pessoas prejudicam a sua saúde emocional, a sua saúde física, a saúde da família, os relacionamentos, essas coisas, porque elas vivem numa ansiedade permanente Do mais. né, dessa coisa da dívida, do nome sujo, de tal. E tudo bem, aí você vai pesquisar essas pessoas. Vamos conversar com essas pessoas. Muitas dessas pessoas se endividaram por circunstâncias da vida. Perderam o emprego, alguém adoeceu, não houve recursos e tal. Isso é uma contingência de viver num mundo de pecado. Mas muitas dessas pessoas se endividaram por consumo desnecessário. Aí você diz assim, mas como assim? É que eu troquei o meu celular, o 12 pelo 13, o 13 pelo 14, e aí você vai dizer, mas quanto custou esse 12, esse 13? Custou 10 mil reais. E eu joguei no cartão, e aí eu não consegui pagar, e aí o 10 virou
300, né? Porque Juros de banco. juro de cartão é 400% ao mês, né? Ou mais. Aham. Ao ano, desculpe. Ao ano. Ao ano. Então é juro sobre juro, aquela vira uma bola de neve. Aí você diz assim, mas o que está levando essas pessoas a perderem o controle financeiro sobre as próprias vidas, de maneira que elas consomem coisas que não precisam? Então, você está falando, né, essa questão, e eu me lembrei de uma pessoa, né, que eu admiro, gosto muito, e assim, ela é uma professora e ela poderia já estar aposentada há 3 anos atrás. Aí nós a reencontramos e perguntamos, por que você não está aposentada? Porque ela está doente, né, está trabalhando, debilitada, e ela falou que ela está trabalhando porque ela comprou um carro zero. Comprou um carro zero e está devendo o carro. E a dívida dela é debitada na folha de pagamento. Então, ela recebe menos, porque já vem o débito. Não tem nem como fugir. Não tem como fugir. O famoso Calote. consignado, É, né? exatamente, O é o famoso consignado. consignado, já Então, desconta assim, lá no... ela tinha outro carro, mas ela quis um carro zero. Que é essa questão. Eu preciso daquilo. Sim. E hoje ela está doente, poderia estar aposentada, como ela é divorciada, ela não tem outra como se manter, Outra ela fonte de precisa renda, né? daquele dinheiro, então o que ela faz? Porque se ela aposentar, cai, Cai né? o salário. Cai a renda. Cai. Aham. Uma porcentagem cai, né? A gente sabe. Então, ela está se submetendo, doente, extremamente doente, debilitada, trabalhando porque ela tem que pagar essa dívida, porque ela comprou um carro zero. Quando não precisava. E E ela não aí- precisava desse carro zero. Aí é que eu acho que cabe nós aprendermos com Deus, pela Escritura, a calcular a nossa vida e os nossos gastos de outra maneira. Eu tenho falado muito sobre isso. Não calcule as coisas que você deseja em dinheiro. Calcule em vida. Quanto da sua vida vai custar para você ter isso que você quer? Porque, de repente, um desejo desse custa saúde, custa família, custa horas de convivência que foram perdidas, né? Pode levar à morte. Quer dizer, um carro vale a minha vida? Então, quando você olha e diz assim, não, eu vou pagar 100 mil reais naquele carro, eu consigo pagar. Sim, pode ser que você consiga pagar os 100 mil reais, mas esses 100 mil reais custa quanto da sua vida, da sua existência? Né? Quer dizer, quanto que ela vai perder, né? Quanto você vai perder Como pessoa, como gente, ser humano. como ser humano. Quanto você vai perder da sua existência, da sua saúde? Quanto você vai perder da convivência com as pessoas que você ama, da igreja, da comunhão com Deus, né? Aí é que a Bíblia vai dizer, vale a pena você acordar de madrugada, dormir de madrugada, comer o pão de dores, né? A Bíblia diz, vale a pena você comer o pão de dores Verdade. e ao final perder a sua alma para o mundo, perder a sua salvação. Inclusive, muitas questões hoje de familiares, divórcios, essas questões, está baseada, né, aqui nessa questão, né? Filhos da que são avareza, na deixados. cobiça, do querer mais. É. Porque às vezes o pai ou a mãe trabalham. Eu convivi muito com essas pessoas. Elas trabalham extremamente, excessivamente. E não tem tempo para dedicar Criar a família. os filhos, né? Não tem. Eles pagam pessoas para fazer o que eles deveriam estar fazendo. Ou dar o celular, né? Ou dar o celular, O né? celular vai te criar. Toma aí, ó. Exatamente. O celular vai te A criar. televisão. Pois é. Não que eu seja contra a creche. Que eu acho que Existe creche... motivo, existem É. Casos que é momentos. necessário. eu acho que creche...
ou no contexto em que nós estamos, ajuda muitas crianças. Mas elas perdem muito, né? Porque os pais... É claro que tem pais que precisam realmente trabalhar. Mas tem muitos pais, muitas mães que poderiam Ficar com os filhos. ficar com os filhos. Né? Porque às vezes a gente não precisa de tudo aquilo que a gente acha que precisa para viver. A felicidade está no simples. Exato, a lição Né? toca nesse ponto. O retorno à simplicidade pode nos conduzir à felicidade. Então, eu acho que se você que está nos assistindo aí aprender a pensar assim, você vai evitar muito problema na sua vida. Ah, eu quero isso. Você quer? Quero. Quanto custa isso? Não pense em dinheiro. Pense em existência. Quanto isso vai custar da minha existência? Quanto isso vai custar do meu sono, da minha família, do convívio com os meus filhos, do convívio com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus pais, das minhas idas à igreja, das minhas noites de sono? Quantas noites de sono eu vou perder por causa disso? Quanto isso vai me sugar? Quanto isso vai custar da minha existência? Pode ser que você chegue à conclusão de que não vale a pena. Com certeza, né? Não vale a pena. Se a pessoa refletir mais e orar mais, A direção Né? de Deus vai dizer, olha, você não precisa ser disso para ser submissa ao feliz. Espírito Santo, o Espírito Santo mostra, né? Essa é uma Orienta. das grandes belezas do tempo, mas também é uma das grandes tristezas, né? É como eu falo sempre do livre-arbítrio, né? É aquela coisa, o tempo, ele é justo porque ele é igual para todo mundo. Mas essa também é a tristeza, porque se você quiser fazer alguma coisa, obrigatoriamente você gasta tempo. Não tem como você fazer duas coisas se aproveitando mesmo. Então, ou você trabalha para ganhar dinheiro, ou você passa tempo com a sua família. Não dá para fazer os dois. Servir a Deus e a Mamon não tem jeito, Não tem né? como, né? Ou você vai servir o dinheiro, ou você vai fazer a sua parte. É possível conciliar as duas? É possível, né? Aí é que vem o que Paulo fala em Filipenses 4:5, né? Seja a vossa moderação notória a todos os homens. Exatamente. Moderação. Será que você está precisando do último modelo do celular? Será que você está precisando do último modelo do carro que a Toyota lançou? A sua casa precisa de Sua dois casa quartos? está precisando de mais uma reforma? Será que eu preciso de mais aquele vestido? Aquela roupa? Aquele sapato, aquela bolsa, né? Que Ou, mulher ou gosta de, muito, né? ou de 200 pares de sapato dentro de Exatamente. casa? A gente sabe desses casos, né? Que as pessoas usam o sapato uma vez, nunca mais usam. Pessoa que tem 200, tantos. 300 pares de sapato dentro de casa. É por isso que Pra que isto? Por isso que no início eu falei, né? Querendo ou não, a gente, assim, não tô batendo palma nem nada, mas o diabo tem feito um trabalho excelente nesse sentido, né? Com O que ele tem certeza. colocado de pessoas para ajudar nesse sentido, eu não preciso de um sapato, mas como o fulano usa, aí eu vou comprar um sapato igual dele, porque eu também mereço um sapato daquele, né? Igual o artista, né? O jogador de futebol, o não sei o quê. O corte de cabelo do jogador. Enfim, mas, Glória, tudo que a gente tá falando aqui é cobiça, certo? É aquela coisa de eu quero mais. Mas a lição também fala muito e traz muitos versos aqui falando sobre avareza. E a gente sabe que cobiça e avareza são coisas diferentes. O que é a avareza, então? Fala pra gente. A avareza é aquela pessoa que não quer dar, né? Aquilo que eu tenho é meu, porque eu preciso, porque eu gosto, porque me faz bem. E o que você está passando não me interessa. É assim, eu tenho pão na minha mesa, o que me importa se você está passando fome? Não é a minha família, não é na minha mesa, né? Então, Não Nem me te afeta. conheço direito. não me afeta. Então, a gente sabe hoje que tem milhares de pessoas desempregadas, milhares de pessoas passando fome, necessidades. E assim, porque o que Deus nos dá é para que a gente abençoe outras pessoas. Mas o avaro é aquele que retém
tem e fala assim, não, isso aqui é meu. Né? Então, Deus fala assim, que a gente tem que contribuir porque a gente tem que colocar o nosso dinheiro naquilo que não é perecível, naquilo que não vai ser corroído. Sim. Mas nós estamos guardando no banco. É verdade. Né? E às vezes a gente nem tem. Gente, às vezes a gente nem tem. E a gente está retendo aquilo que a gente não tem. Sim. Né? Eu acho que você vai abrir aí, mas no começo de João, lá na primeira carta dele, ele fala isso, né? É dito lá que aquele que vê o seu irmão passando necessidade, ele fecha as entranhas e se recusa a ajudar, né? Não tem como o amor de Deus estar ali. Então a gente tem essa diferença bem clara aí, né? Acontecendo entre a pessoa que cobiça, ou seja, ela quer mais do que precisa, e o avarento que tem algo que é mais do que ele precisa, mas ele não quer distribuir, né? A gente pode abrir lá em 1 João 3. É por isso que Jesus fala, né? Que se você tem duas, você dá uma. Né? Você dá uma túnica, você divide o que você tem. Porque quando você divide o que você tem, Deus multiplica para você. Ele não vai multiplicar para a pessoa que recebeu. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Eu tinha que ficar feliz em poder dar. Em poder compartilhar, né? E só para fazer um comentário, enquanto... Não sei se você escutou aí, querido. 1 João 3, 17 e 18. Isso. Enquanto a gente está aqui, só para fazer uma complementação aqui, também, se você não assistiu, meu querido, está em casa, minha querida, a lição da semana passada, e pode ter ficado em dúvida, tá, mas qual que é, então, o limite do trabalho? É exatamente isso que a gente está falando aqui. A questão da moderação, né? É aquilo, o trabalho, ele é uma bênção quando você o faz para o seu sustento, claro, para o seu conforto, mas não leva ele além do necessário, né? Você não vai além do que você precisa trabalhar 18 horas por dia, 16 horas por dia. Todo bom trabalho é produtivo e constrói. Quando o seu trabalho começa a destruir a sua vida, você Sinal começa tem alguma coisa errada. O trabalho está destruindo a minha vida, destruindo minha família, interferindo na minha felicidade. Tem alguma coisa errada. Né? Porque o trabalho ele é criado e dado por Deus como uma bênção. Se você está trabalhando tanto e de uma forma tão exaustiva que ele está matando você, não é o trabalho que Deus definiu. Né? 1 João 3. 17 e 18, que é isso que foi dito aí pela Glória, sobre o amor, né? Você havia citado também. 1 João, primeira carta de João, 3, 17 e 18. Porém, quem tiver os bens do mundo e ao ver o seu irmão necessitado fechar-lhe o coração, como habitará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, se você tem bens do mundo, seu irmão está passando necessidade, a igreja que prega o evangelho que você defende está passando necessidade, há pessoas ao seu redor que precisam de ajuda, e você ama tanto o seu dinheiro que você fecha o seu coração, sinto muito, você não tem o amor de Deus em você. Não tem. Provavelmente, como diz João, ama só de conversa. Eu amo, mas na hora de contribuir com um saco de arroz... Falar, como diz, né? Até o periquito fala, né? É Até o papagaio, né? Pois é. Então, este é o ponto que demonstra, por exemplo, presença de avareza. Sim. Né? E eu já queria continuar justamente nesse tema com você, antes da gente passar, porque agora a lição vai dar alguns exemplos, né? A gente vai ver aqui, relembrar alguns exemplos de avareza e cobiça que aconteceram, que é trazido aqui para nós. Mas avareza e cobiça, da onde vem? Do orgulho. Vem do orgulho. Você acha que você é mais do que você é, que você merece mais do que você merece. Você se esquece
que tudo pertence a Deus, que as coisas que são dadas a você são uma dádiva de Deus e você usurpa aquilo para você. Então, assim, as bênçãos que Deus me deu agora são minhas, não são dele mais. Não são para eu usufruir e administrar. Então, é o orgulho, é aquela coisa do eu sou o grande, o bom. Eu trabalhei, eu conquistei, eu construí. Estudei, eu isso. Né? Quando, na verdade, eu, né? nem a vida é sua. Nem a vida é sua. Com certeza. Se A misericórdia de Deus. Se Deus quiser, ele toma a vida para ele. Nem a vida é sua. Mas a pessoa, ela se acha muito boa, muito poderosa, muito merecedora, e isso gera esses sentimentos que nasceram, por exemplo, em Lúcifer no céu. De tanto se admirar, de tanto se olhar, de tanto se achar lindo, de tanto poderoso, se achar maravilhoso. Admirado. Ele é elogiado pelos O anjos. maior dos né? anjos. Admirado, né? Aí ele resolveu, né, porque ele ficou orgulhoso, ele resolveu que ele queria o trono de Jesus. Ele queria o trono de Jesus. Porque ele tem e eu não. Se eu sou tão bom, né? Olha para mim, né? Como eu sou maravilhoso. E isso causou toda a desgraça Tudo que- no céu E isso tudo se que nós propagou. estamos vivendo aqui na Terra, infelizmente. Né? Até porque isso que você falou, galera, é grande realidade. Quando você lê em Gênesis, a tática que ele usou para derrubar a Eva foi exatamente a mesma tática pela qual ele caiu, né? Ele mexeu no orgulho E dela. é a mesma tática que ele usa, Hoje. né, durante, desde Eva até os nossos E dias. a gente volta pro começo, né? O celular, a gente olha pro cara lá com a casona, com o carrão e a gente fala, pô, eu queria isso aí também. Igual por que Eva. que ele tem, eu igual não Eva tenho? quando viu a serpente comendo o fruto e falou, pô, ela tá comendo lá, por que eu também não posso? Não, ela come, não morreu, ela não morreu. Né? Será que Deus falou a verdade? Pois é. Escondendo, né? Né? Escondendo o jogo. Falar escondendo, a gente avançando, a gente vê a primeira pessoa que teve um problema. Claro, não a primeira na história da Bíblia, tá? Mas a primeira pessoa que é trazida aqui que teve um problema, porque ele também fez isso. Ele viu uma coisa ali bonito, agradável aos olhos, e ele pegou e escondeu. Essa é uma história muito conhecida, que é a história que está lá em Josué 7, que é a história de Acã. O que você pode falar pra gente aí dessa história, Glória? Como é que... O que Acã fez assim que foi tão prejudicial ao povo? Nossa, ele fez uma coisa muito simples. É? Né? Foi até foi? simples demais, né? Porque Deus falou, eles iriam a Jericó, né? Foi destruída, só que Deus falou assim, olha, eu vou abençoar vocês, mas vocês não vão pegar nada do que tem lá. Só vão trazer a prata e o ouro pro templo. Vocês não vão trazer nada, porque aquilo é amaldiçoado. E aí Acã viu uma capa linda, né? Uma capa babilônica. O que ele fez? Botou debaixo do braço. Escondeu assim, né? E levou para sua tenda, escondeu, porque ele achou linda, maravilhosa. E, consequentemente, olha só, por causa de um ato, de uma pessoa, de um pecado, a gente fala assim, a minha vida é Eu que minha, mando. você não tem nada com isso. Né? Eu mando no meu corpo, eu mando na minha vida, eu sou o que eu sou. E o que eu faço, você vai ter a consequência. Né? É assim, e foi isso que aconteceu. Porque aí eles, né, ali Israel estava todo entusiasmado, porque eles tinham vencido aquela batalha em nome do Senhor. Foram lá eu não lembro o nome da cidade lá, do território, muito menor, e foram massacrados. Aí eles voltaram para trás, falaram, Senhor, o que aconteceu? Né? Nossa, o que aconteceu? Agora todas as outras nações vão vir contra nós. Vão dar risada da gente. Falar lá, os caras perderam uma cidadezinha que tinha um nome muito significativo, né? Ai. Exatamente. Ai, né? E foi um ai mesmo, né, Foi Celso? um ai, né?
porque eles foram derrotados. E eles sabiam que as outras nações, né, depois dessa derrota, ia falar assim, não, eles são no papo, né? E aí eles começaram, né, a tirar sorte. Aí pegaram as tribos, caíram na tribo de Judá, pegaram as famílias, pegaram, né, ali e caiu na família de Acã. Aí ele confessou o seu pecado. Eu só queria fazer um parênteses, porque eu também vi isso essa semana agora, e eu achei isso demais. A gente pensa que depois que caiu... Primeiro que ele saiu negando, enquanto foi possível ficar escondido, ele Negou. Ele negou. Mas quando caiu sobre ele... é engraçado, você pega o versículo 21 do capítulo 7, e tá escrito assim, ó. Você pega aqui 21, tá escrito assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Ele fala que cobiçou, né? Sabe o que eu vejo isso? Ele falou assim, eu vi uma boa capa. Vocês não estão vendo que a capa é boa? Não é possível que só eu tô vendo que a capa é boa. Eu tô errado agora de pegar a capa? A capa não é boa? Eu ainda vejo ele fazendo isso, sabe? Depois que ele foi apontado no meio de todo mundo, falou assim, cara, você acabou com a gente. Então, eu cobicei. Então ele fala assim, eu cobicei, mas eu cobicei porque uma coisa boa. Exatamente. Ele tentou se desculpar ainda. Ele não falou assim, pessoal, desculpa, eu errei mesmo. Eu tô aqui para aceitar o meu castigo. Então, ele falou, na verdade, ele não se arrependeu. É. Por isso que ele foi destruído, porque Deus seria longânimo para com ele se ele houvesse se arrependido. Exatamente. Né? Esse é o ponto. É a questão do orgulho do cara que cobiça. Ele podia só ter falado, desculpa, eu errei. Eu tô aqui à disposição de aceitar o meu pecado. Não, a capa é boa. Não é possível que só eu que vejo que a capa é boa. Eu tô errado agora de pegar a capa. E tinha um aspecto interessante, porque Acã, ele tomou uma parte das primícias de Canaã que Deus havia requisitado. Então, Deus pede, né? Pede não, né? Deus ordena, capítulo 6, verso 19 e verso 24, que toda a prata, todo o ouro e os vasos de bronze e ferro seriam consagrados ao Senhor e virão para o tesouro do Senhor. Uhum. Então, aquele metal, né, a prata, o ouro, o bronze, era para o tesouro de Deus, porque era a primícia da conquista de Canaã. Aquilo significava que daquelas riquezas que Deus estava concedendo, uma parte deveria ser dada a ele como lembrança de que era Deus que estava colocando eles lá. E Acã rouba, né, uma parte do dinheiro dos recursos do templo, das primícias do templo. Então, ele rouba do que Deus disse é meu. A gente poderia comparar hoje com o dízimo. Muita gente não devolve a Deus o dízimo porque é avarento. Ama tanto dinheiro que não tem coragem não tem disposição de devolver o dízimo. Então, Acã rouba isso. Mas Acã rouba uma coisa, ele cobiça uma coisa que não era de Deus, que era a capa. Babilônica. E tem um simbolismo, né? Babilônica. E aí que entra a coisa assim, tipo, o ouro e a prata, eu entendo, né? Vocês podem levar para o templo, mas deixa a capa comigo. Uhum. Então, o que Acã achava que ia fazer com aquela capa? Desfilar no meio dos judeus? Ele não queria usar, né? Como é que ele ia desfilar com uma capa babilônica no meio dos judeus, todos usando algodão cru para se vestir, vestes de linho, e ele ia desfilar com aquela capa e ninguém ia ver? Quer dizer, tudo bem. Ia estar tudo bem. Era uma cobiça tola. Era uma coisa de ter para ter, sem utilidade. Vocês sabem que tem muita gente hoje que, se você entrar na casa da pessoa, você assusta com o tanto de caixa fechada que tem dentro da casa de coisas que foram compradas e nunca foram usadas. Vai comprando e entulhando, comprando e entulhando, comprando e entulhando, comprando e entulhando. Aquela loucura de consumo. Mas para que você comprou isso?
Porque eu vi na propaganda. Estava na promoção. Estava na promoção, sei lá, né? Compra. Então, Acã, ele rouba de Deus e ele rouba uma coisa inútil, mas que era linda. Um desejo falso. Tá vendo que a gente volta lá no começo? O diabo cria em você desejos falsos. Uma necessidade. Necessidades falsas. Exato. Que você não vai poder usufruir daquilo. Mas ele pagou com a vida esta cobiça, este desejo que ele teve. Infelizmente, muitas pessoas não se dão conta de que hoje em dia estão tomando para si aquilo que explicitamente foi designado por Deus para ele e para o tesouro, dízimo e ofertas, pessoas avarentas, e Paulo define a avareza como idolatria. Então, aí é que está aquela coisa de Jesus. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Porque se você servir ao dinheiro, você vai magoar a Deus. E se você servir a Deus, você vai ter que abrir mão do dinheiro. Mas as pessoas idólatras, avarentas, não devolvem a Deus aquilo que é de Deus, que foi explicitamente dito por Deus: isto é meu, 10% é meu. Para quê? Para você lembrar quem é o dono de todas as coisas. E essas pessoas, infelizmente, se continuarem nesta linha, pagarão com a vida. Porque estão roubando a Deus. A Bíblia usa essa expressão em Malaquias. Estão roubando a Deus e pagarão com a sua vida, perdendo a vida eterna. E muitas pessoas se envolvem com o mundo, adquirindo e acumulando coisas inúteis, e isto, aos olhos de Deus, também é um pecado. Aí você diz assim: mas se eu já devolvi o meu dízimo, se eu já dei a minha oferta, eu não posso usar o meu dinheiro para comprar o que eu quero? Não. Não. Não pode. Simples assim, não pode. Porque também é de Deus. Exato. Né? A gente tem que usar com sabedoria. Com sabedoria, para o bem do próximo, para o próprio bem, para o bem da família. Então, se você acha que porque você tem o hábito, aliás, corretíssimo, de devolver o seu dízimo e de dar as suas ofertas, o que sobra você pode queimar do jeito que você bem entender? Não é assim. A gente comentou sobre isso na lição 7, se não me engano, acho que 7 ou 6, acho que 7, quando a gente falou sobre o jovem rico. Né? O jovem rico tinha exatamente essa mesma concepção. Eu guardo os mandamentos desde que eu sou pequenininho, como é que eu não vou me salvar? É a mesma ideia, né? Eu já dou o dízimo, eu posso fazer o que eu quiser com o resto. É meu, né? Então, Lucas, eu acredito que essa questão que aqui em Josué, eles enfatizam que a capa era babilônica. Porque a Babilônia tem um simbolismo dentro das profecias. De mundo, né? Exatamente, de mundo. Né? Então, ali, como o Celso falou, que a prata ali significava o dízimo, as ofertas, a capa simbolizava para ele o mundo. Né? O prazer em adquirir aquele bem, mesmo se for é a avareza. Eu vou adquirir, é lá do mundo, mas me dá prazer. Mesmo se for ficar guardado, eu vou ficar olhando para ela. Porque se olhar para ela e saber que é meu, me dá prazer. Esse é um sentimento interessante, né? Né? Olhar para ter o prazer, isso é um perigo. E olha que interessante. Eles estavam... Né? Deus não destruiu os babilônios de Jericó porque isso lhe dava prazer. Aquelas pessoas já tinham sido advertidas desde o tempo de Nabucodonosor.
Profetas foram mandados à Babilônia, Jonas foi mandado Eles à viram o Babilônia. poder de Eles Deus. viram o poder de Deus, eles foram advertidos. Tinha Daniel, E Jeremias. Nessa época aqui, que é bem antes desses acontecimentos, eles com certeza sabiam, porque isso aqui era alguns anos depois que o povo tinha saído do Egito. E o Egito Não. era, naquela época, a maior Tanto nação. é que eles sabiam que quando eles mandaram os espias, né, como é que chama? Rabi. Raabe, Aham. ela falou, né? A gente conhece a história. A gente sabe que o Mar Vermelho foi aberto para vocês, né? Com o que Deus Conhece o fez. Deus de vocês, Conhece o poder. Deus, o poder dele, As o que ele coisas caíram fez. do céu, sapo, Exatamente. ramo, A gente sabe. Então, por favor, preserve a minha vida e a vida da minha família. Aí você vê, Deus está destruindo um povo que foi um povo desobediente, afrontoso, orgulhoso, que não aceitou as advertências. E Acã queria ficar parecido com eles. Isso é uma coisa muito importante para os dias de hoje. Deus está dizendo, povo meu, sai de Babilônia. E tem gente do povo de Deus querendo ficar parecido com Babilônia. Eles querem as coisas de Babilônia. Eles cobiçam a aparência de Babilônia. Eles querem ficar se sentindo Babilônia. Então, eles querem o cabelo de Babilônia, a tatuagem de Babilônia, A roupa. a roupa de comida. Babilônia, a música de comida. Babilônia, a comida de Babilônia, Tudo. a bebida de Babilônia. E Deus está dizendo, ei, mas esse povo é o que vai ser destruído. Por que vocês querem ficar parecidos com eles? Ah, mas é que é tão bom. Mas é que isso me dá a sensação De de prazer. Né? prazer, De poder. aceitação também. É de aceitação, meu, né? né? Eu sou igual, né? Os A babilônios. Cam falou, é tão boa. Então, capa linda, bonita. Certamente ele chegava lá, né? Cavava a terra, né? Enquanto todo mundo estava dormindo. Olhava, Ficava olhando. De noite, a família Nossa, que dormia. linda. Punha assim nas costas, fazia igual o super-homem, né? Botar, exatamente. Né? Eu disse uma vez na igreja, os irmãos acharam muita graça, mas assim, nós estamos vivendo hoje uma epidemia da tal da tatuagem. Tatuagem. Virou uma epidemia, né? É muito raro você encontrar uma pessoa que não tenha uma tatuagem no corpo. E a Bíblia diz não marque o seu corpo, né? Aí eu disse assim, olha, existem irmãos que têm tanto desejo de parecer com o mundo que eu não duvido que tenham feito uma tatuagem no bumbum, Para esconder. porque lá ninguém vai ver, mas ele vai ver quando for tomar banho, sabe? Sabe aquela coisa de é o meu pecado escondido? É aqui que eu pareço com Babilônia? É aqui que eu tenho a carinha de Babilônia? Então o sujeito faz num lugar escondido que ninguém vê, que ninguém nunca vai ver, mas ele vê. E aquilo lhe dá prazer. E aquilo lhe dá prazer, porque ele está parecido com o mundo. E Deus vê. Com E certeza. Deus vê com uma tristeza enorme. Né? Eu estou te pedindo para você ser diferente porque você é meu. E você está fazendo uma coisa desse tipo porque você quer se parecer com aqueles que vão ser destruídos. Né? Então, os babilônios tinham acabado de ser destruídos pelo seu pecado aos olhos de Acã. E ainda assim, ele queria parecer um babilônio. E a consequência que Né? toda nação sofreu, hein? Toda nação. Mas vamos dar continuidade aqui nesse mesmo raciocínio, porque agora a gente vai pegar uma pessoa que fez algo um pouco diferente, tá lá em João 12, porque Acã, ele cobiçou, ele viu e quis. Mas essa pessoa que está aqui, que olha só, era uma pessoa muito próxima de Jesus, estava ali do lado dele, já fazia um tempo, passou por um evento, e esse evento muito conhecido é o evento em que Maria pega, né, Maria Madalena, em símbolo de gratidão pelo aquilo que Jesus tinha feito, comprou um perfume caríssimo, quebrou o perfume e enxugou o perfume, né, dos pés de Jesus com os cabelos. E aí o que Vamos vai explicar acontecer? esse caríssimo aí.
Tem gente que não entende esse caríssimo. A Bíblia diz que o perfume custou 300 denários. Sim. 300 denários eram 300 dias de trabalho, o que dá 10 meses. Sim. Em dinheiro de hoje, 10 salários mínimos. Então, aquele pote de perfume custava o que hoje seriam 10 salários 13 mínimos, mil reais aí, mais ou menos. 13 mil 15 reais, Quase 15 mil. um arredondado. pote de perfume. Aham. Já né? imaginou, hein? Era de Caríssimo. cobiçar, né? Pois é, mas aí agora que vem o negócio. Porque, digamos assim, a olhos humanos, o que Judas falou faz sentido, Glória. Porque ele falou assim, olha, não seria muito melhor ela pegar esse dinheiro e dar para os pobres do que ficar passando no pé de Jesus? E agora? O que a gente responde numa situação dessa? Então, mas a questão dele não é que ele queria dar para os pobres, ele queria para ele, né? Tinha Porque outra Dar para motivação. os pobres através da minha sacola. porque ele cuidava da tesouraria, ele era o tesoureiro ali, oficial, ele era extremamente inteligente, Sim. perspicaz, né? Uma pessoa, vamos dizer hoje, um bom administrador. Aham. E ele sabia como render o dinheiro e colocar no bolso. Ele tinha a capacidade de ajudar ali e ainda reter e ninguém fica sabendo. Né? Então, mas Deus sabia, né? João 12, verso 6, explica, né? João 12, verso 6, diz assim, então ele disse isso não pelo cuidado que ele tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e Exatamente. tinha a bolsa e Exatamente. subtraía o que nela se lançava. Nossa, assim, sabe só, quando ele olhou, viu aquele perfume, ele ficou louco. Porque falou, quanto dinheiro eu tô perdendo? Né? E para lavar um pé, não precisava comprar uma coisa tão cara. Aham. Né? Então ele pensou em si. Ele não estava importando com os pobres, com os necessitados, com as viúvas, com os órfãos. E Jesus sabia, né? Será que às vezes a gente não faz o mesmo na nossa vida hoje? Especialmente quando a gente vai, sei lá, às vezes dá o dízimo, aí você pega aquele dinheiro, aí você fala assim, ou sua oferta, e você fala, mas Deus não é tão poderoso? Ele não fez tudo. Será que ele precisa de tudo isso Ele mesmo? é o dono de tudo. Para que eu tenho que tirar do meu, né? Que é tão pouquinho. Mas o irmão lá ganha muito mais que eu. O dízimo do irmão lá dá pra manter, não dá? Acho que é um pensamento similar, né? Toda vez que a gente tenta racionalizar as ordens de Deus, o que é uma insinuação do diabo para nós encontramos razões para desobedecê-las. As ordens de Deus, como toda lei, devem ser cumpridas. Se você não compreende a razão daquilo, um dia você compreenderá. Mas elas devem ser cumpridas. E quando você começa a ponderar e racionalizar, você vai dando espaço para que a avareza, o orgulho e outros males frutifiquem dentro de você, porque você está questionando Deus. Aquilo vai frutificando. Então, quando Ellen White fala, por exemplo, de Judas vendendo Jesus, ele não vendeu Jesus por 30 moedas de prata só pelas 30 moedas de prata. Ela diz que ele queria acelerar o processo de Cristo tomando poder em Israel. Então, ele achou que Deus estava demorando muito, né? Jesus estava demorando muito. Tá aqui 3 Não, anos. você é né? o Messias, já está 3 anos e pouco falando. Vou dar aí, uma falando. forcinha, né? Eu vou dar uma forcinha, e aí quando os romanos forem em cima dele, ele vai mostrar a sua glória e não sei o quê, e eu ainda vou sair de bonito nessa história, que vai me botar de Obrigado, ministro das Judas. finanças, né? Judas, valeu, você acelerou o processo aí. Então, nesse questionar Jesus, o resultado é que João narra que na última ceia Judas estava possuído pelo demônio. E é isso que acontece quando nós começamos a questionar
as ordens de Deus, as diretivas de Deus. O Espírito Santo se afasta. Deus disse assim: não ame o dinheiro, não ajunte tesouros nesta terra, tome cuidado com a cobiça, seja simples, leve uma vida moderada. E aí você começa, mas por quê? Mas por quê? Mas não tem outro jeito? Mas não. Então você vai dando espaço para o diabo trabalhar em você. Chega um momento que ele toma conta da sua vida. Judas pagou com a vida eterna. Então, e também diz, Né? diz que ele amava Jesus. É. Incrível, né? Ele amava Jesus e queria estar com ele. Mas eu fico pensando, que amor que era esse que ele demonstrava? Um amor dividido, né? Exatamente. Será que não é esse tipo de amor que nós, né, Sim. temos hoje? Amamos a Jesus, mas ao mesmo tempo amamos os bens. A gente quer as coisas do mundo, né? Né? A gente cobiça pelas coisas, como ele cobiçou. Né? Ele cobiçava o poder. Porque, no fundo, ele queria ser o poder que Jesus poderia dar para ele. Aham. Né? E não era só ele, não, porque os outros chegaram, mandaram até a mãe lá pedir, né? Sim. Era Tiago e João mandaram a mãe, né? Eles brigavam entre si, porque quem é quando Jesus tomasse o poder? Quem quer sentar à direita? à Exatamente, esquerda? quem quer ser o primeiro-ministro? Exato. E Glória, pensando nesse mesmo contexto, né, que vocês estão comentando, para a gente já ir chegando para o finalzinho, a gente também tem um outro exemplo que é Ananias e Safira, né? Que é algo parecido com isso. Alguém que viu uma grande quantia, para quem conhece a história, que está lá em Atos, a gente vê no finalzinho do capítulo 4, um discípulo que se chamava... discípulo eu digo não diretamente de Jesus, mas estava ali e era um cristão, que vende as suas posses, um levita, que era José, depois conhecido como Barnabé, vende as suas posses, Ananias e Safira, vem aquilo e eles falam, queremos um pouco desta glória. Queremos um pouco desta glória. A gente quer ficar bonito na foto igual José, igual Barnabé. E aí eles vendem uma propriedade e aí fazem uma promessa. Faz uma promessa e quando eles olham o dinheiro, eles tem muita grana aqui, hein? Acho que não precisa de tudo isso, não. Mas a grande questão é a seguinte: precisava morrer? Por que isso aconteceu? Porque assim, olha, com Acã eu entendo. Porque com Acã ele prejudicou o povo inteiro. Judas se suicidou de tristeza, ele vendeu Jesus. Mas e Ananias e Safira? O que aconteceu aí nesse caso? Então, eles quebraram uma aliança, eles mentiram. Então, nós também quebramos alianças e nós também, muitas vezes, nós mentimos e nem por isso nós morremos fulminados. Né? Era o contexto daquela época. Ele seria um péssimo Né? exemplo para uma Exatamente. igreja que estava nascendo. Naquele contexto, se Deus não intervisse, então as pessoas iam pensar assim, não, tudo bem, eu não preciso, né, dar mais do que eu... né? É isso que às vezes a gente lê e esquece. A gente pensa que Ananias e Safira eram o único que conhecia. Não era, Mas não. era, porque se eles venderam, alguém comprou. E alguém comprou sabia. E Né? quando Eu Ananias comprei por 400 mil, só que eles deram 200, mas eles fizeram a promessa de que eles iriam dar o dinheiro da propriedade. Isso. E não 50% da propriedade Então, tipo, da tinha venda. alguém mais que sabia. E quando isso fosse pesquisado, era óbvio que o Satanás ia fazer E aí o que questão acontecer? de jogar isso, né? Todos iriam saber o nome de Deus, né? Ficar manchado. Que Deus Exatamente. Então Deus teve naquele momento que intervir. A Para o obra bem seria- da obra, para o bem do cristianismo que estava nascendo ali. A obra seria caracterizada desde o começo como um aglomerado de mentirosos, Exatamente. desonestos, avarentos. Não, eles fizeram, não aconteceu nada, eu posso fazer também. E quando eles fossem pregar o evangelho, ué, mas aquele ciclano lá roubou e está lá pregando, fazendo. E tinha uma coisa que estava envolvida, é um comentário que Ellen White faz no Atos dos Apóstolos, é que quando eles se dispunham a vender, Deus abençoava a venda.
Porque a gente sabe que vender não é uma coisa muito simples, coisas de grande valor, casa, essas coisas, às vezes demora para vender. Mas eles se dispunham a vender, Deus abençoava a venda. Então outros poderiam seguir pela mesma ideia. Não, eu vou dizer que vou vender e dar para Deus, aí Deus vem, ajuda eu vender, eu vendo, eu pego uma parte para mim, só dou um restinho. Quer dizer, isso é caracterizado por Pedro, em Atos 5:3, como mentir para o Espírito Santo. Exato. Né? Você está mentindo para o Espírito Santo. Você disse para o Espírito Santo que você ia fazer uma coisa, você se aproveitou da bênção do Espírito Santo, que ajudou você nesse processo, e depois você roubou um pedaço. Como uma igreja pode se estabelecer em cima dessas bases? Que igreja Então, seria porque, essa? na verdade, eles não foram obrigados a fazer aquela aliança. Eles fizeram porque eles quiseram. Por isso que é muito importante nós nos atermos sobre essas questões, né, das alianças, dos pactos que nós fazemos com Deus. É muito sério. Se nós fazemos, Deus não obriga que a gente faça, mas quando eu faço, eu tenho que cumprir. Por isso, quando votares algo ao Senhor, tome cuidado que Exatamente. o cumpras, porque Deus não se agrada de votos de tolos. Né? Você votou a Deus? A gente tem que pensar muito, orar, antes de fazermos um voto. Eu tô dando risada aqui porque eu penso muito nesses assuntos, porque eu penso como, e a Sônia estava aqui com a gente, eu penso como é complicado o trabalho do tesoureiro. Especialmente que ela está mexendo com dinheiro que não é dela e é de Deus. Quando a gente vê a história da Bíblia e a gente vê todas as pessoas que roubaram Deus se deram mal. Mas você sabe o que é mais interessante, entre aspas? É que as que menos se deram mal eram justamente aquelas que não conheciam. Então você pega Acã, ele era da igreja, digamos assim. Morreu com a sua família. Você pega Judas no final tristíssimo. Você pega Ananias e Safira, a mesma coisa. Agora você pega uma pessoa que não conhecia, sabia da existência de Deus, sabia do poder. O exemplo lá, quando você vai em Samuel, um pouquinho antes da morte de Eli, quando eles levam a arca, Hofni e Finéias levam a arca para o meio, os filisteus derrotam eles e levam a arca. Alguns dos filisteus morreram, mas o castigo deles, que foram tumores, úlceras, que eram terríveis, mas não teve uma punição tão grande contra aqueles que sabiam, que fizeram propositalmente. E é com isso, com esse pensamento que eu quero fechar com vocês, que é o seguinte, a gente vive num país que é o famoso país do jeitinho. Aqui a gente dá um jeitinho. Aqui a gente dá uma subordinadinha, a gente molha a mão. Aqui a gente passa um outro para trás, a gente dá uma rasteirinha, a gente deixa de dar alguma coisa, entendeu? E esse jeitinho, ele é muito focado nessa questão da cobiça e da avareza. Porque ou a gente deixa de dar para ter o que é nosso, ou a gente rouba os outros porque a gente cobiça algo que não é nosso. Como é que a gente faz para vencer isso, Glória? Só com a misericórdia de Deus. A gente tem que ter muita comunhão, né, com Deus, estudar a palavra e ser obediente à palavra, à prática da palavra. Porque o suborno, né, ele acontece em todas as esferas, não é só lá na política, no alto escalão, não. Ele acontece até dentro da nossa família, nos parentes, na escola. Quando eu vou comprar alguma coisa, quando eu vou vender alguma coisa, eu tenho que ter honestidade em todas as questões. E isto só com a misericórdia de Deus. Porque essa questão está incutida no nosso DNA. O jeitinho que Adão e Eva queriam dar lá no Jardim do Éden. Né? Já começou lá. E nós herdamos, né, todo esse contexto, todas essas questões, está dentro de nós. Nós vencemos pelo poder do Espírito. Nós não conseguimos, a gente não vence por nós, porque eu não posso nada, coitado de mim, eu sou miserável, cego, nu, como diz está lá em Apocalipse. Eu preciso da misericórdia, preciso do Espírito Santo, preciso ter uma vida de comunhão para não cair em tentação.
Porque a tentação, ela nos rodeia todos os minutos, todos os segundos. E o inimigo conhece a minha personalidade, sabe em que eu posso cair. E é nisso que ele vai trabalhar comigo. Então, eu tenho aqui, porque aqui né, no último verso, que lá em 1 Coríntios 10, 13, Paulo diz que Deus não permite uma tentação que eu não possa suportar. Mas eu só posso suportar com conexão com Deus. Não está em mim. Pensei, senão seria fácil. Não. Eu resolvo. Eu resolvo, eu Não posso. faço E não é mais. assim. Não faço mais. Exatamente. Pronto. E a gente vê que a gente fala assim, eu não faço mais, no outro dia a gente cai. Está fazendo. Pior do que fez no dia anterior. Exatamente. Então, a gente precisa estar, a nossa vida tem que estar ligada à de Jesus, ao Espírito Santo, para que eu possa receber a sua graça, a sua misericórdia, para que quando né, essas coisas acontecerem comigo, eu possa ouvir a voz do Espírito. Falar, filho, este não é o caminho. Né? Sim. Eu, concluindo né, essa resposta que a Glória iniciou, eu quero ler 1 Tessalonicenses 4. Né? O verso 7 diz assim, porque Deus não nos chamou para a imundícia, 1 Tessalonicenses 4, verso 7, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Aí no verso 10, Paulo vai dizer, mas vos suplicamos, irmãos, que continueis a progredir mais e mais. Como? Aí ele vai dizer, que procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e para que não tenhais falta de nada. Então a gente volta àquele padrão que Deus estabelece, né? Tenha o seu trabalho, uma vida simples, fique quieto no seu canto, não mexa com a vida de ninguém. Seja honesto. Seja honesto em todas as coisas, para com os que estão de fora, os que estão de dentro, né? Ou seja, abra o seu coração para que o Espírito possa trabalhar e você ter uma vida que agrada a Deus, né? Que é uma vida de simplicidade, de moderação, uma vida de paz, de convívio familiar, uma vida de pregação do Evangelho, de bons exemplos, né? E isso Paulo chama de progredir mais e mais. A gente vai crescendo em graça. Crescendo em graça, e isso não significa que, aos olhos do mundo, você está ficando milionário. Ao contrário, muitas vezes você está ali no seu cantinho, acumulando tesouros no céu. Né? Que é o mais importante. Agora eu falo com você, meu querido, minha querida que está em casa. Espero que esses momentos tenham sido proveitosos. E aqui eu faço mais uma vez, enquanto eu for abençoado, for chamado aqui pela nossa equipe de produção, ao final eu sempre vou ter que falar isso. Não deixe de ler esse livro, tá? Todos esses conselhos que a gente leu aqui na lição e falou, a gente não tirou do nada. A Glória não tirou do nada, meu pai não tirou do nada, eu não vim com nada. Todos estão aqui, ó, nesse livro. Então, por favor, tire um tempinho por dia, como eu disse semana passada. Comece pequeno. Não precisa ler 3 horas na primeira vez. Começa pequeno. 5 minutos, 10, 15. Quando você menos perceber, ler esse livro para você vai ser um grande prazer. E as lições que você vai aprender aqui, e que a gente aprende aqui, né? Porque a gente fala, parece que, nossa, eu já estou perfeito. Não, não é isso. As grandes lições que a gente aprende aqui, vamos levar para a vida toda. Glória, você ora para a gente, para finalizar? Oro sim. Querido Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós agradecemos os momentos que aqui estivemos falando da tua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar a nós e todos os que estão acompanhando, para que recebam, através do Espírito Santo, uma mentalidade racional,
para ouvir a tua voz e saber distinguir o que é verdade e o que não é verdade, para que possamos ter um coração humilde, simples, para que a gente possa testemunhar de ti. Eu peço que o Senhor abençoe essas famílias, essas pessoas. Nós não as conhecemos, não sabemos as suas vidas, mas o Senhor as conhece perfeitamente. Que elas possam receber a tua graça, Senhor. Que elas possam receber a tua presença na vida delas, para que elas possam conhecer um pouco de ti e receber a esperança da salvação. Amém. Muito obrigada, Senhor, pelas lições que o Senhor nos concede e nos ajude a crescermos em graça, a estarmos conectados ao Senhor. Que o Senhor possa fazer morada em nossos corações. Que nós tenhamos uma boa semana na tua santa presença. É a minha oração por Jesus. Amém. Amém.